Olá, o vídeo que você acabou de ver, esse pedacinho de um vídeo, é de uma aventura. Vir do Canadá até Balneário Camboriú de Kombi. E o nosso convidado conseguiu e está aqui para falar sobre toda essa aventura que durou 11 meses. Aqui no estúdio eu vou conversar com o Matheus Melo, que é estudante do curso de Relações Internacionais aqui da Univale. Matheus, obrigado pela sua presença. Como é que foi isso, Matheus? 11 meses do Canadá até Balneário Camboriú, né? Que aventura foi essa e como é que foi esse empreendimento todo até chegar aqui a Itajaí, aqui a região, até Balneário Camboriú? Pois então, eu faço Relações Internacionais em Balneário Camboriú e fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E quando eu fui nesse intercâmbio, me surgiu essa ideia. Eu gostava muito, sempre gostei muito de viajar de carro, acho que dá uma liberdade legal, porque você pode parar a hora que você quer, né, e conhecer o que você quer. E, quer dizer, Estados Unidos tem muito essa cultura da viagem de carro, né? E eu pensei, por que não sair de lá e vir até aqui de carro? E aí eu tentei, fiz 3 tentativas com pessoas diferentes e na terceira tentativa eu consegui. Estava no Canadá na época, comprei a Kombi e 11 meses depois estava aqui no Brasil. Você saiu de que cidade do Canadá? Vancouver, na costa do Pacífico. Já bem longe também, né? Bem distante. Sim, né? sim. A viagem toda, assim, total, né? Não só na linha reta, mas todas as andanças que a gente fez, deu 27 mil quilômetros. Agora é uma Kombi, né? Um veículo que não é tão confortável assim, mas é grande, é espaçosa, né? Um veículo espaçoso. A nossa Kombi é muito confortável. É confortável? A Pantita é. Uhum. A Pantita é equipada com cama, tem cama embaixo, o teto dela levanta, ela tem cama em cima, tem geladeira, é quase um motorhome. E essa é a evolução da nossa Kombi aqui. Então a Kombi daqui, ela é a T2, que chama, né? E a nossa já evolução é a T3, por isso que ela é mais quadrada, ela é mais ampla. É uma Kombi bem diferente do que se vê por aqui, né? Exato, a suspensão dela é reforçada, então assim, para viajar ela é muito confortável. Você chegou a adaptar ela para poder empreender essa viagem? Na realidade, ela já vinha assim de fábrica. Esse modelo chama Westfalia, que é o modelo que a Volkswagen fazia na época, ela 85. Hoje em dia o modelo dela chama California, né, que também é da mesma forma, só que mais moderno, um motor mais moderno, mais confortável, né, digamos assim. Mas ela é bem interessante, ela é bem diferente, bem quadradona, assim, parece quase um carro militar, né? Agora, como é que é esse roteiro? Explica pra gente um pouquinho desse roteiro. Você saiu de Vancouver, né? Como é que foi, assim? Atravessou um pouco do Canadá, os Estados Unidos e veio pela América Central. Como é que é isso? O que você viu em toda essa viagem? Sim. Quando a gente estava ali na parte do planejamento da viagem, né? A minha ideia era sair da onde eu estava, do Canadá, e chegar até o Brasil, por onde a gente não sabia muito bem qual rota tomar. Existe uma estrada oficial, que é a Pan-Americana, a gente pensava em passar pela Pan-Americana e às vezes sair um pouco dela e entrar, né? Então ali foram, do Canadá até o Brasil foram 14 países, 15 contando com o Brasil, né? De estrada a gente fez do Canadá toda a costa do Pacífico dos Estados Unidos, a costa Pacífico do México, América Central até chegar no Panamá. E no Panamá a gente mandou o carro de container até a Colômbia porque ele não tem estrada que conecta os dois países. É interrompida a estrada, é interrompida a estrada, exatamente. É como se fosse a BR-101 aqui que interrompe lá em Santos e só começa depois aqui em Garuva, é isso? Exatamente. Né? E aí, dali, da Colômbia, pelos Andes, descendo até Bolívia, Bolívia ali pelo Paraguai, deserto do Paraguai e o Chaco, chegando no Brasil. Agora, o que você viu nessa viagem, né? Em termos políticos, em termos de problemas sociais, né? Ou então também de conquistas sociais. O que você viu? Quais são os países da América Central assim que estão desenvolvidos ou então que estão numa linha de pobreza muito grande? O que você percebeu nessa viagem? A nossa viagem, até pela forma que nós fazíamos, ela era muito perto da população, né? A gente andava muitas vezes no México, andando com o carro, viam crianças atrás do carro, dar tchau, sabe? Ou esperavam a gente chegar e fazer algum contato. Foi uma experiência muito interessante de conhecer as pessoas, como elas vivem no dia a dia delas. E em muitos países as pessoas acabavam conhecendo a gente, por curiosidade, vinham falar com a gente, e convidava a gente a conhecer a casa deles, ficar na casa deles, comer com eles, enfim. E nesse sentido foi muito interessante para poder conhecer a realidade que eles vivem.
Ali na América Central, as coisas são muito complicadas. Ali se vê muita pobreza ainda. Honduras mesmo, não muito tempo atrás, teve um golpe de Estado, então a situação lá é bem delicada, a polícia é muito agressiva, você vê que o povo tem uma aproximação um pouco já agressiva por conta de todo esse histórico, mas fora isso, em geral, todos muito acolhedores, simpáticos. A época que eu fui foi a época que deu a tomada de poder da esquerda na América Latina, né? Então, assim, todos, quando falava que era brasileiro, viam com muito bons olhos, recebiam super bem, queriam saber muito do Brasil. Eles têm muito uma ideia assim, de que o Brasil é um super país, né? Que a gente estamos muito na frente, somos um modelo a ser seguido de país, né? E nesse sentido foi muito positivo. E tem países que têm uma política muito positiva, principalmente aqui a América do Sul está vivendo um momento muito rico nesse sentido, né? Desde a própria Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia, ela tem ainda muitos desafios a seguir. Ali a Bolívia ainda é muito rural, indígena, né? Então, assim... A cultura maia, né, enraizada, né, muito forte, né? Isso, então ali até mesmo assim, por exemplo, estradas, a gente usava o GPS. E na maior parte do tempo as estradas funcionavam super bem. Mas chegou na Bolívia, a gente via no GPS uma estrada principal, quando chegava, era uma estrada de terra ou até mesmo assim de pedra. Então, bem complicado nesse sentido assim de infraestrutura. E como é que é a questão cultural assim desses países? São diferentes, né? Porque eles são unidos pela língua espanhola, né? Com exceção o Brasil, que fala o português, mas como é que é a cultura? Cada país tem uma cultura diferente, é isso? Tem a sua própria cultura, muitas coisas são parecidas em um e outro, mas são muito diversos, muito diversos. Desde a culinária, de um país para o outro, por menor que seja, a culinária já muda bastante. Né, a própria assim, a arte e artesanato, né? Às vezes o que acontece, você vê um pouco mais de similaridade na cultura indígena, né? Porque tem alguns indígenas que eles ultrapassam as fronteiras dos estados nacionais, né? Então, existem uns tipos de indígenas que estão na Bolívia que também estão no Peru, ou que estão no Peru e também estão ali no Equador, ou até mesmo na Colômbia. Algumas tribos nômades, assim, né? Não necessariamente nômades, mas é que essa região já eram deles antes dos estados se imporem sobre a cultura deles, né? Quechuas, antes da colonização, né? Tudo isso. Então eles já estão muito antes que a chegada do homem branco, a chegada do espanhol ali. Né? Embora sejam... Mas o espanhol é a língua oficial, mas existem outros dialetos e tudo, né? Outros idiomas. Isso até é engraçado, porque na maior parte do trajeto, o espanhol foi sem problema para a gente poder se comunicar. Mas, por exemplo, chegando na Bolívia já, dependendo de alguns cantões que a gente estava, já se falava mais o quechua, que eu, por exemplo, não entendia nada. Ou no próprio Paraguai você chega, foi uma surpresa para mim saber que no Paraguai eles falam Guarani. Eles falam uma língua indígena e eu não tinha ideia disso, né? E até nas cidades. Sim, nas cidades eles falam. Centros urbanos, né? É muito corriqueiro. É língua oficial, tanto o Guarani quanto o espanhol. Né? Então, assim, comunicação muito, eles falam em Guarani entre eles. Eu fiquei na casa de uma família paraguaia e entre eles era só no Guarani. Né? Agora, esse desafio dá medo também? Vocês passaram por alguns percalços na viagem, por exemplo? Eu digo assim, acho que eu já tinha na minha ideia assim que eu queria muito fazer isso e eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer e ia conseguir chegar. Então, assim, não me passava pela minha cabeça que ia dar algo errado, né? Me passava que se tivesse algum problema, eu ia ter que superar ele e ponto. Ia ter que achar uma saída. E assim foi. Dificuldade a gente teve no caminho, desde problemas mecânicos, que eu tive que acabar aprendendo de mecânica de carro, até, por exemplo, na Guatemala a gente teve um problema que roubaram o rádio do carro, né? Não tive contato direto com a violência nesse sentido do roubo, né? Mas o carro foi roubado, então foi uma situação um pouco chata, né? E no Peru eu cheguei lá e já estava ficando sem dinheiro. Então aí poder descobrir agora como é que eu faço para continuar se eu estou sem dinheiro, né? Então esses foram desafios que a gente foi tomando, mas isso tudo é crescimento. Faria de novo fácil, entendeu? Aprendi muito a me virar, a como superar desafios, né? Eu acredito que hoje qualquer desafio que chega eu já consigo dar um jeitinho de superar. Isso que é o legal da viagem, acho eu. Bacana. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar
com o Matheus aqui, que vai falar mais um pouquinho para a gente sobre essa aventura, né? E o que ele aprendeu também e o que isso pode trazer para ele na vida profissional depois, na profissão de relações internacionais que ele está fazendo. Um instante só. Nosso bate-papo de hoje é com o Matheus Melo, estudante de Relações Internacionais da Univale, que empreendeu uma viagem desde Vancouver, no Canadá, até Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, uma aventura sobre 4 rodas. Ele não viajou de avião, não, viajou de Kombi, né? Uma viagem que durou 11 meses. Matheus, você empreendeu essa viagem e ainda há pouco a gente viu uma foto aí, você chegando lá na Avenida do Estado, aqui em Balneário Camboriú, né? Qual é a sensação da chegada, depois de passar 11 meses viajando aí numa Kombi? Foi uma alegria muito grande, né? Porque essa é a realização de um sonho, né? O meu sonho era, então, cruzar as Américas em 4 rodas e conquistei. E, na realidade, é engraçado, porque quando eu fiz a viagem, eu não cheguei direto com a Pantita aqui, com uma Kombi. Ela quebrou no Paraguai, como eu tinha falado no bloco anterior, eu já estava sem dinheiro ali no Peru, então não tinha dinheiro para consertar ela naquela época. Então eu vim de ônibus até o Brasil, né? E só 8 meses depois que eu fui buscar ela. Fui para lá, consertei o motor, trabalhei no reparo e trouxe ela. Quando eu cheguei era 2 horas da madrugada, cheguei correndo, fui direto para o bar, onde estavam todos os amigos para poder mostrar a Pantita e celebrar. E foi muito divertido, foi uma alegria muito grande. Agora, a gente que mora aqui no litoral, né, sempre sabe de casos aí de pessoas que dão a volta ao mundo, de veleiro, teve o caso do Shirma, aí o casal aí que fundou a Associação Náutica Itajaí, o Vilmar e a Regina, que deram a volta ao mundo de veleiro, né? Agora, você fez essa viagem do Canadá até aqui sobre 4 rodas, mas no caminho você encontrou muitas pessoas que também fazem isso? Encontrei pessoas que viajavam de veleiro, viajavam de carona, viajavam a pé, de bicicleta, viajavam das mais diversas formas e das mais diversas formas de financiamento também, né? Tinha gente que desde que se financiava fazendo artesanato, ou até mesmo tinha trabalhado, guardado um dinheiro e viajado, ou viajava de carona em cargueiro, das mais diversas formas, sabe? E até assim, aqui na América do Sul que eu tenho mais encontrado viajantes são argentinos. Eles são muito aventureiros, porque vão sem dinheiro, vão de qualquer jeito assim, fazem viagens assim de livro, sabe? Foi muito, até inspiradora o tipo de viagem que eles fazem. O importante é essa bagagem cultural mesmo, né? As dificuldades certeza. São, claro que vai ter dificuldade aí, né? Nessas viagens, tudo, mas essa bagagem cultural que é interessante, né? Sim. E durante a viagem também conheci muito europeu viajando, algum canadense, americano quase não viaja, mas assim, viaja europeu, de avião. Viagem de avião. Europeu de carro, tinha uns que tinham uns caminhões mesmo preparados já assim, que eles, a pessoa que faz esse tipo de viagem de carro, eles chamam de overlander, que é uma pessoa que cruza fronteiras, né, com o seu veículo. E tinha muito overlander que vivia com seus carros, né, e muito interessante, conheci cada carro, cada história, gente que está na estrada há 5, 10, 15 anos. Agora, qual foi os países que chamaram mais a sua atenção, assim, nessa viagem, nesse roteiro aí, desde o Canadá até aqui? Olha, assim, beleza cultural existe muito por todo lado, mas em especial a Colômbia me chamou muita atenção, porque a Colômbia você pode ter o Caribe, né, que está ali, você tem os Andes, que são montanhas maravilhosas, lindas, você tem a Amazônia, você tem vales lindos, tem muita coisa. E é um povo muito caloroso. Eu comparava muito com o brasileiro, porque o colombiano, ele é muito dessa alegria que nem o brasileiro, de receber bem, acolher como se fosse da família. E fui muito bem acolhido, fiquei em casa de colombianos várias vezes e me ajudaram muito durante a viagem. Fora a Colômbia, que assim, para mim é um dos números 1, eu diria o México, culturalmente também, tem essa questão muito amigo, mas também ali no México, pela cultura maia, os astecas, as pirâmides, tem toda uma coisa especial. E é um país muito diverso, com muita diversidade também cultural
indígena e também de belezas naturais. E o Peru aqui pertinho, para quem quiser ir, agora tem tanta promoção, ou até de carro. Conheci uns gaúchos que foram de carro, coisa de 7 dias de viagem, chegaram lá em Machu Picchu. Machu Picchu é mágico, com pouco dinheiro dá para fazer mochilão, dá para ir de avião ou dá para ir de carro. Tem que ir, é muito bom. Agora você falou na questão financeira, né? Sai caro fazer uma viagem dessa? Eu considero que assim, não. Tirando os supérfluos, né? Sim. Eu considero que não, assim, é difícil, se você fizer sozinho, claro, sai mais caro, né? Mas, por exemplo, de carro você acaba, acho que não faz sentido fazer uma viagem dessa sozinho. É muito mais interessante ir com mais gente, né? Muito mais rica a experiência. Se você for comparar, eu viajei, foram 14 países, 15 com o Brasil, 27 mil quilômetros, 11 meses de viagem. Para fazer isso de avião, com certeza seria muito mais caro. Para você ter uma ideia, eu sozinho eu gastei $8.000, se você contar despesa com a compra do carro, taxas do carro. O carro incluído? O carro incluído, carro incluído, despesas de alimentação, combustível, tudo, até diversão, bebida, tudo isso incluso $8.000. Claro, não viajei sozinho, né? Então essa foi a minha contribuição para a viagem, né? Mas eu digo que com $8.000, se você for parar para pensar, morar aqui em Itajaí ou Balneário, você gasta mais que isso no ano. Né? Ou viajar para a Europa vai gastar isso numa viagem de 15 dias, né? Exatamente. Que você acho que não consegue ver, consegue tirar muita foto, mas não consegue ver, ter a experiência de 11 meses estando em contato com todas essas culturas, né? Agora, também, o hotel também você economizou, porque a Kombi era o hotel de vocês, é isso? Eu vou te falar até um fato curioso. Como eu disse, muita gente às vezes convidava para ir para casa deles, né? E por vezes era muito mais confortável dormir na Pantita do que na casa das pessoas. Né? Normalmente em casas mais simples e tal, enfim. Mas a Pantita realmente ela é muito confortável. Eu confesso que quando eu cheguei com a Pantita aqui, né, meus pais moram aqui em Balneário, e eu fiquei na casa deles, mas eu não dormia em casa, eu dormia na Pantita, na garagem. Já se acostumou, né? Sim, é a minha casa. Foi a minha casa durante um ano, né? E trazer um carro desse de lá para cá, depois tem que legalizar aqui no Brasil? Então, existe o processo de legalização, que é um processo bem burocrático e doloroso. Digamos assim que eu ainda estou vendo as minhas opções, ver se eu legalizo ou se eu saio do país. Porque, na realidade, apesar de fazer relações internacionais aqui, a minha residência não é no Brasil, né? Então, assim, isso também que foi que me permitiu entrar com um carro com mais facilidade, porque se não fosse eu teria que fazer uma importação do veículo, que não foi feita. Eu tenho uma permissão de estadia do carro como turismo aqui dentro, né? E não... existe essa possibilidade aqui no Brasil? Sim. Mesmo. Para não residentes. Se você reside no Brasil, já não existe essa possibilidade. Né? Aí vai ter que pagar todas aquelas taxas de importação, né? Isso. Então eu estou vendo agora, na realidade, se vou ficar no Brasil, se legalizo o veículo ou se, no caso, levo ela de volta. Aí como, não sei, talvez num container dessa vez, não sei se ainda sobra tempo para fazer mais 11 meses voltando, né? Agora, para a sua vida profissional, né, o que essa viagem pode representar? Você que teve perto da cultura, teve perto, né, das questões sociais, de governos ditatoriais, como o de Honduras, que você falou que passou por lá, estava tendo o golpe militar, né, para derrubar o presidente, né? O que você pode levar de toda essa viagem para a sua vida profissional? É engraçado que às vezes a gente ouve muito assim a faculdade da vida, né? Algumas pessoas assim mais velhas normalmente falam da experiência da vida, e eu acho que é isso que agrega, né? É uma coisa você ter uma experiência numa localidade determinada, você vai ter um contato determinado e as suas experiências vão ficar naquilo. Quando você sai, ou até para fazer um intercâmbio que seja, passar 6 meses em um outro país, ou você está disposto a conhecer o outro diferente. Primeiro, a tolerância às diferenças, né? Respeito à opinião das outras pessoas, entendeu? Você acha que fica mais aberto ao diálogo, ao debate, e isso é muito... Eu acredito que é muito precioso, tanto para crescimento pessoal quanto para estar dentro de uma empresa. Porque, claro, eu quanto os meus colegas temos o mesmo conhecimento, né, empírico, teórico da universidade, mas só que com certeza
tenho certeza absoluta que eu, dentro de um trabalho, eu vou poder desenvolver muito melhor, ou até um cargo maior de chefia, do que quem não teve uma oportunidade de ter essa experiência com o diferente, acredito eu, né? Acho que então é a aventura do conhecimento mesmo, né? Com certeza. Agora, você quer fazer isso de um livro também? Muitos colegas diziam para mim que eu deveria escrever um livro sobre isso. Eu confesso que eu tenho muitas anotações da viagem, né? Fotografia mesmo, aqui vocês vão poder ver algumas fotos, mas eu tenho quase 30 mil fotos, 200 gigas de vídeo. Então, assim, agora eu estou focado muito em terminar minha formação, né? Eu estou agora 6 meses aqui para poder fazer mais 6 meses da universidade. Estou fazendo o TCC, pretendo terminar até o final do ano. Então, a partir daí, com mais tempo, quem sabe, pode se tornar um livro, mas não tem ainda isso muito certo. Dessa viagem aí de 11 meses, né, o que mais chamou a sua atenção, assim, que guardou, assim, um fato interessante que guardou, assim, de pessoas que você conheceu, de cultura, o que você conseguiu absorver que te marcou bastante? Eu acho que o que me marcou bastante mesmo foi essa abertura das pessoas ao diferente, entendeu? Eu chegar num lugar diferente e as pessoas ficarem curiosas porque, primeiro, que o carro era diferente, a gente estava numa situação onde eu estava vestido diferente, vivendo diferente, então eles vinham até a gente curiosos, e quando eles viam que não tinha perigo, que nós éramos pessoas do bem, digamos assim, né? Eles chamavam a gente para ir para casa deles, isso para mim foi fantástico. Isso para mim, eu não sei se eu poderia vivenciar aqui no Brasil, por exemplo, que a gente se diz um país de pessoas tão abertas, tão amistosas, né? Mas eu não sei se é uma aberto sociedade mais individualista agora, né? Mais individualista, tem aquela questão assim de, cuidado, não fale com estranhos, sabe? Da violência que se instalou, né? Esse medo, assim, eu não tinha. Eu, na viagem, eu dormia com a porta aberta do meu carro. Devido ao calor, que na época que a gente viajou era muito calor, eu dormia com a porta de traseira, a porta do lado aberta, entendeu? E nesse sentido eu não tive problema. A vez que eu contei que eu fui roubado foi uma vez que eu tranquei o carro, deixei o carro parado e fiquei no hostel. A única vez que eu dormi fora do carro fui roubado. Todas as outras vezes que eu tive dentro do carro não tive problema algum. Você estava nesse espírito da aventura mesmo, né? Que, sim, numa redoma, assim, que nada vai dar errado. Eu acho né? que isso também colabora. Né? Aí já é uma parte que não é muito racional, né? Mas eu acredito que sim. Eu estava nessa energia tão positiva de vou fazer essa viagem, a história era tão legal. Quando eu contava a história para as pessoas, todo mundo assim, sabe, se simpatizava e desejava boa sorte, tentava de alguma forma ajudar. Eu tenho alguns adesivos no carro que as pessoas foram dando, presentes que eu tenho até hoje na Pantita que foram as pessoas dando, entendeu? Então as pessoas queriam colaborar, que muitas pessoas diziam assim, talvez eu não tenha oportunidade de fazer o que você está fazendo, mas eu queria poder, de alguma forma, estar participando disso. E a forma deles participarem era essa. Era através de algum presente, através de a gente estar dentro da casa deles, entendeu? Era através de fotografias, né? Então, isso tudo é muito, muito rico. Eu acho que hoje em dia também facilita bastante você estar longe, mas ao mesmo tempo estar próximo, por causa da questão das redes sociais, né? Com certeza. Dos amigos, da família poderem acompanhar a viagem, né? Isso é interessante também, né? Por acaso, quando eu tive o problema com o rádio que foi roubado, eu postei no Facebook que tinha acontecido isso e logo me deram a ideia, por que você não tenta conseguir o dinheiro pelos amigos na internet? E fui no site vaquinha.com.br, fiz uma vaquinha lá e consegui o dinheiro para poder comprar o rádio. Comprei o rádio, tudo sem problema, de novo com a ajuda dos amigos. Tá certo. Você recomenda então a viagem? Sim? Com certeza. Tem muita gente que vai daqui para Ushuaia. E quem quiser informação, não só tem informação, mas tem um contato de uma rede grande de viajantes, pode falar comigo, tem pelo Facebook, pode me encontrar, no Facebook da Sexy Pantita também pode encontrar, entre em contato que com prazer. Ok, obrigado Matheus aí, parabéns aí, sucesso. Obrigado. Aí, espero que você retorne agora mais 11 meses, né, até o Canadá também nessa Seria viagem. Muito legal. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação aqui. Obrigado. Painel no Vale volta amanhã, até lá.